amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, em Indaiatuba, São Paulo, para mais uma palestra virtual. E convidamos a todos neste momento para a nossa prece, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, em agradecimento por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia e por mais esta oportunidade de aqui estarmos na realização deste trabalho para aprendermos um pouquinho mais a respeito das suas leis através do Evangelho de Jesus e também dessa doutrina consoladora que é a doutrina dos Espíritos. Agradecemos também a presença da espiritualidade, desses irmãos queridos que nos amparam, que nos assistem, que nos inspiram, e que a paz e o amor de nosso querido Mestre Jesus possa estar presente entre nós, em nossos corações, agora e sempre. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito da terapia do perdão. E vamos ver então que o Evangelho de Jesus, ele é profundamente terapêutico e nele então nós vamos encontrar vários convites que o Mestre nos faz para a nossa autotransformação, para a nossa autoiluminação, para o nosso autoburilamento. Contudo, vamos ver que não são apenas convites quaisquer, porque constituem, na verdade, convites, convocação, diretamente a nossas consciências. São convites daquele que os benfeitores amigos, no Livro dos Espíritos, nos fala. É o modelo e guia da humanidade. Há aqueles que ele tem de levar até o Pai, como ele bem nos ensinou. Quando ele então nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E então nós vamos ver que dentro desses convites terapêuticos que Jesus nos faz, e nós vamos encontrar, sem dúvida alguma, dentre um dos mais importantes, senão o mais importante, o convite ao perdão. Onde então nós somos convidados ao perdão aos outros, mas também a nós mesmos. E busquemos então, dentro disso, refletirmos um pouco com relação aos ensinamentos que Jesus nos traz, e não foram poucos a esse respeito. Ele nos diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Então, quem de nós, que recebendo uma bufetada na face direita vai oferecer a outra? O que será que Jesus nos pede para fazermos? Não é? Então, nós temos que entender o que Ele está nos pedindo. E vamos ver que Jesus se utiliza de uma linguagem figurada, porque na verdade Ele está nos ensinando a não agirmos da mesma forma que o agressor, ou seja, não revidando a ofensa, não devolvendo a agressão. E então Jesus está mostrando que nós temos, na verdade, uma outra opção além do revide. Se nós devolvermos então a ofensa, estaremos nos nivelando a quem nos agrediu e assim ficaremos
com todo aquele lixo que nos foi atirado em nossa direção. Mas Jesus nos fala: ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Então, aqui mais uma vez, Jesus, ele nos recomenda que nós não revidemos. E se nós pudermos fazer o bem para aquele que nos fez o mal, devemos assim agir. Mas em outra passagem, quando Pedro, aproximando-se de Jesus, diz: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Será que até 7 vezes? E então Jesus lhe diz: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Então nós vamos observar, quando multiplicamos, as pessoas multiplicam, e vamos ter aí o número 490. Mas será que nós devemos perdoar apenas? E quando atingirmos o 491, não perdoaremos mais? Então, vejamos que Chico Xavier, aproveitando essa passagem, pergunta a Emmanuel, seu mentor, como que ficaria essa questão? E Emmanuel então diz a ele: Chico, devemos perdoar 490 vezes cada ofensa. Ou seja, o que Jesus queria nos dizer, o que os benfeitores amigos nos falam, que o perdão deve ser algo constante, permanente em nossas vidas, fazer parte de forma natural do nosso proceder. Mas, em uma outra passagem, Jesus nos fala: reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue então ao juiz e o juiz te entregue ao seu ministro e sejas então mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último cêntimo. Aqui Jesus já se referia à lei de causa e efeito, onde todos nós vamos responder pelas nossas ações, positivas ou negativas. Mas ele ainda nos diz: se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa então ali a tua oferta diante do altar e vai primeiro se reconciliar com o teu irmão, para depois então fazer a sua oferta. Então, a partir de todo esse ensinamento que o Cristo nos traz, nós vamos ver a importância do perdão, do valor terapêutico do perdão. E Chico Xavier nos dizia, ele afirmava que o perdão é terapêutico, porque ele vai cicatrizar as feridas emocionais causadas pelas pedradas das ofensas. E então nós vamos observar, queridos companheiros, como que nós podemos desenvolver a virtude do perdão, vencendo esse movimento do nosso ego, esse movimento egóico da ofensa que nós trazemos dentro de nós. Nós não podemos nos esquecer que todos somos amor, em essência, criados para sermos felizes. Porque Deus, nosso Pai, nosso Criador, é um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de justiça, um Deus de misericórdia. Então somos amor em essência, criados para sermos felizes, manifestando as leis divinas em nós mesmos, como nos fala na questão 621 do Livro dos Espíritos.
que a lei divina ela está escrita na nossa consciência, aonde devemos então amá-las e buscar cumpri-las, para que sejamos felizes, para que tenhamos paz, para que tenhamos saúde. A ofensa, então, nós vamos ver, ela vai ter a sua origem na ausência dessa energia do amor. E então, quando nós nos distanciamos do amor, a dor, ela nos visita, para que possa, então, nos reconduzir de novo ao bom caminho. Mas nós vamos, então, observar. Alguém nos faz um mal. E nós vamos ver que aquele mal, muitas vezes, vai produzir, uma ofensa, e um sentimento profundo de desamparo em nosso ser, que faz com que, naquele mesmo momento, nós busquemos nos protegermos e nessa questão de nos protegermos, de buscarmos nos defendermos, nós muitas vezes pensamos que podemos fazer tudo, que temos esse poder e que passamos muitas vezes a cultuar esse sentimento, o qual por sua vez vai gerar em nós também um outro sentimento de perfeccionismo, ou seja, nós vamos achar que nós somos superiores aos outros, que nós somos superiores ao nosso agressor. Nós não aceitamos as nossas imperfeições e também não aceitamos as imperfeições do nosso próximo. Então, o movimento principal desencadeado pela ofensa que recebemos é o da autoflagelação. Nós mesmos começamos a nós nos autoflagelamos, passamos a nos torturarmos, passamos a nos atormentarmos, e então a pessoa ela passa a se atormentar com o quê? A partir do momento em que ela começa a ter o sentimento da mágoa, do ressentimento, quando ela passa a guardar dentro de si o ódio, o desejo de vingança. Então, quando nós muitas vezes nos sentimos invadidos, atacados, violados, nós nos ofendemos de tal forma por ter acontecido isso que projetamos essa ofensa no outro, num movimento de ataque, devido então a esse sentimento de perfeccionismo, de nos acharmos melhores do que os outros, onde nós então nos julgamos naquele momento injustiçados, nos julgamos superiores, nos julgamos melhores. E então, diante da afronta, é como que se a pessoa dissesse para si mesma: como alguém ousa ofender uma pessoa perfeita como eu? Nós nos achamos que nós somos melhores. Então esse movimento muitas vezes é inconsciente. Nós não damos conta de que nós estamos agindo dessa forma. Então esse ato da ofensa que nos afetou, ele só se torna ofensa em nosso coração porque nós permitimos, através de um ofensor interno que está dentro de nós, de um tirano da alma que nos agride através do nosso orgulho, através do nosso egoísmo. E então nós vamos reconhecendo então que esse ataque nos fragilizou e não aceitando então essa nossa fragilidade devido nos acharmos superiores, nós começamos a nos automartirizarmos. E buscamos martirizar também, muitas vezes, todos aqueles que fazem parte da nossa convivência, do nosso dia a dia. Quem de nós já não conviveu, talvez, com algum familiar, um amigo, que sempre que nos reunimos, muitas vezes, a pessoa ela vai se lamentar, ela vai reclamar, ela vai tá sempre voltando,
relembrando coisas desagradáveis que aconteceram com ela. Então, o que acontece? Nós nos deixamos atacar por esse ofensor interno e lançamos mão, então, desses atormentadores, que são a mágoa, o ressentimento, o ódio, o desejo de vingança, para depois, então, atacarmos aos outros. E esse nosso, então, sentimento de nos acharmos perfeitos, de nos acharmos melhores, é que vai alimentar o processo desencadeado pela ofensa. Porque a pessoa não aceita ser atacada, insultada, difamada, devido à inaceitação da própria lei da liberdade. O que nos diz a lei da liberdade, que nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, no livro 3º das Leis Morais? A lei de liberdade que preconiza que todos temos o direito de fazermos o que desejamos. Queremos prejudicar o outro? Podemos. Queremos fazer o bem, levantar o outro? Podemos. Mas só que sabendo que para cada ação haverá sempre uma consequência. E essa consequência ela será boa ou não, de acordo com aquilo que realizarmos. E também lembrando-nos que a lei da responsabilidade, ela também vai estar intimamente ligada à lei de justiça e também à lei de causa e efeito. E isso tudo, então, irá remeter também à consciência e ao exame das ações que nós realizamos. Mas por que há no ofendido, então, um ressentimento tão grande? Como nós já dissemos, porque o verdadeiro ofensor não foi embora. Ele está dentro da criatura, dentro de nós. Quem foi embora foi muitas vezes o ofensor de fora, o ofensor externo. Se nós pegarmos um exemplo, muitas vezes assim, uma pessoa, por exemplo, ela vai fazer uma calúnia contra nós, contra alguém. Essa pessoa então caluniada, nós vamos ver, ela vai ficar extremamente ofendida e ela muitas vezes vai alimentar durante anos esse ódio muito grande pelo caluniador. E vai então esse ódio crescendo e ela vai desejando se vingar, mas muitas vezes ela não encontra meios para isso. No entanto, o seu ressentimento, ele é nutrido pelo quê? Esse ódio, essa mágoa, ele é nutrido pelo seu orgulho, pelo egoísmo, por esse ofensor interno que nós carregamos dentro de nós. Porque muitas vezes nós vamos ver que o caluniador, ele nem se lembra mais do que ele fez. Muitas vezes essa pessoa que nós achamos, que nos ofendeu, ela nem faz mais parte da nossa convivência. Muitas vezes ela até já desencarnou, mas nós não conseguimos nos desvencilhar daquilo. Nós ficamos alimentando esses sentimentos negativos. Então a pessoa continua a alimentar diariamente a mágoa, o ressentimento, o ódio, o desejo de vingança, a partir desse ofensor que está dentro dela mesma. Porque o externo já foi embora faz tempo. Então, vejamos, não perdoar é segurar o mal dentro de nós mesmos. É como o mal, e como o mal ele vai atrair o mal, nós damos oportunidade então para que surjam em nossas vidas muitas vezes enfermidades decorrentes dessa mágoa que nós trazemos, desse ressentimento, desse ódio que nós vamos nos envenenando. Então nós vamos trazendo para a nossa vida muitas vezes, muitas doenças têm origem aí. Muitas moléstias têm origem nesses sentimentos negativos que nós vamos mantendo, que nós vamos alimentando ao longo dos nossos anos aqui na Terra. Perturbações espirituais vão acontecendo, porque, de acordo com o que nós pensamos, nós vamos atrair
né, os irmãozinhos do plano espiritual também, dificuldades financeiras, agressões, acidentes e até mesmo problemas afetivos vão ocorrer em nossas vidas, porque nós, né, não conseguimos nos desvencilhar desse ofensor interno que nós ficamos alimentando e que tanto prejuízo nos traz. Então, não perdoar é assumir para si a lei da vingança. E isso vai ter, né, como consequente retorno a nós mesmos todo o mal, né, que haver saído, seja dos nossos pensamentos, porque muitas vezes a pessoa não consegue realizar através de uma ação, mas ela pensa aquilo constantemente. E isso vai trazer consequências, sim, porque tudo começa no pensamento. Muitas vezes, através das palavras, né, ela vai muitas vezes também, constantemente, utilizar-se da palavra para poder se vingar, para poder agredir também ao outro. Então, tudo isso vai nos trazer consequências negativas. Mas vejamos que, quando nós passamos a ter consciência daquilo que Jesus nos traz, esse ser extraordinário, nós vamos vendo que, principalmente, através hoje do Consolador prometido pelo Mestre, que é a doutrina espírita, que veio nos relembrar tudo que ele nos ensinou e trazer também novos conhecimentos, novas informações, nós podemos hoje entendermos melhor as suas palavras, o seu evangelho, o sentido mais profundo. E então, quando a pessoa toma consciência de que há dentro dela, né, que o problema está dentro dela, esse tirano se encontra dentro dela mesma, ela poderá, se ela quiser, se auto-questionar. E então muitas vezes ela vai se perguntar, mas então sou eu que estou me permitindo me tiranizar dessa maneira, com a presença desse ofensor que fica me atormentando, né, e que eu fico alimentando, muitas vezes por um fato que já passou há muito tempo. Então, a partir do momento que nós vamos tendo essa consciência, ao percebermos essa realidade, nós vamos ter dois caminhos a seguir. Ou nós continuamos a alimentar esse ofensor interno, ou nós passamos a cultivar o sentimento do perdão. Porque o perdão é um grande ato de auto-amor, que vai nos libertar então dessa autoflagelação, desse sentimento egóico, da mágoa, do ressentimento, do ódio, do desejo de vingança. E de um ponto de vista então muito mais profundo, nós vamos ver que não existe mais o ofensor lá fora. Existe muitas vezes uma ofensa. O verdadeiro ofensor ficou dentro de nós. A ofensa partiu de alguém que usou mal o seu livre-arbítrio. Mas o ofensor que o mantém preso à ofensa mora dentro de nós. Então, se nós o alimentamos, ele vai ganhar força cada vez mais. Mas se a pessoa ela entrar no movimento de perdão, que etimologicamente vem da palavra perdonare, que significa literalmente permitir-se doar, ou seja, permita-se a doação de amor. A criatura então, ela passa a se harmonizar, recebendo a influência benéfica do amor, deixando de alimentar esses ofensores internos. E Jesus, vejamos, ele nos fala que não devemos jamais sermos coniventes com o erro. Jamais. Nós não podemos ser coniventes com algo que não está certo. Pois, vejamos, uma questão
é nós aceitarmos quem erra, outra é aceitarmos o erro. Porque todos nós somos espíritos ainda imperfeitos. Nós trazemos ainda muitos defeitos, vícios, comprometimentos, assim como o nosso irmão. E então nós vamos ver que os erros, tanto os que são por nós cometidos, quanto o dos outros, são inaceitáveis. Pois aceitá-los configura uma acomodação, e não a virtude da aceitação, já que estamos todos reencarnados para esse trabalho de autoburilamento, de autoaperfeiçoamento das nossas almas. Cada erro deve ser sempre utilizado, então, para nos gerar uma conquista aprendizado. E é por isso mesmo que o Mestre nos orienta a agirmos com autenticidade, sendo o nosso dizer sim, sim, não, não. Não fiquemos em cima do muro. E sempre lembrando também que nós seremos julgados diante da lei de causa e efeito, pela mesma lei que nós julgarmos os outros, conforme nos ensina o Divino Mestre. Muita paz a todos, e eu convido então mais uma vez a nós elevarmos agora o nosso pensamento a Deus e agradecermos a Ele pelo dom da vida. Mas, mais uma vez, agradecê-lo por tudo de bom que Ele nos concede, nos possibilitando a oportunidade do crescimento, da evolução, da nossa autoiluminação. Agradecendo a Jesus, o Mestre amigo, por tudo que Ele representa em nossas vidas e a toda a espiritualidade que nos ampara e nos assiste. Que a nossa prece ela possa se estender a todos os nossos irmãos necessitados, encarnados e desencarnados, em todas as partes do planeta Terra, essa escola abençoada em que nos encontramos, em processo de aprendizado e evolução. E assim então, unidos num só pensamento, queremos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito obrigado.